tinha conversa. Era É na bala. na bala mesmo. Meio complicado. Olha lá, galera. É isso aí, galera. Bora. Mais uma tarde. Ixi, acho que é o microfone do Rodrigo aí. Bora, gurizada. Hoje vai, hein? Bora lá. Cadê o Joia. Rodrigo? Bora apertar aí Boa a tarde, tudo bem, mãozinha, Rodrigo. pessoal? Como é que tá? Tranquilo? Boa tarde, tudo bem, Bora, Rodrigo? agora melhorou aí. Bora, gente. Hoje é o dia de ganhar dinheiro. Sextou. É isso mesmo. Nós vamos responder as perguntas de vocês aqui. Nós vamos falar aqui de desconto real. Nós vamos mostrar aqui o segredo de você ganhar dinheiro, de você fazer o dinheiro, imóveis, se transformar em dinheiro para você. Pouca gente fala isso. Lembrando que isso aqui não é promessa de dinheiro fácil, não, gente. É você comprar imóveis abaixo do preço de mercado. A regra é simples. Você comprar com margem, você segurar o imóvel no aluguel até vender e revender com lucro. De preferência, compre imóveis com no mínimo 40% de desconto. E para quem que deve assistir isso agora? É para você que não está liso, você que é investidor, que tem capital para começar a investir, que está com dinheiro parado na poupança. Se você busca milagre, aqui não é para você não. Aí você tem que ir lá na live do Tigrinho. Aqui é coisa de execução, documento e cálculo. Inclusive, o Dr. Robson já vai chegar com pedrada aqui falando. Eu vou perguntar para ele, a gente sempre fala nisso, mas para você que está chegando agora, o que é alavancagem inteligente, Dr. Robson? Olá, Manuel, tudo bem? A alavancagem inteligente consiste em você trabalhar com o capital do próprio banco, né? Você vai trabalhar, vai pré-aprovar seu crédito num banco, por exemplo, se você for comprar um imóvel da Caixa, você vai procurar um CCA, né? Um Caixa aqui, corretor credenciado, para poder pré-aprovar o seu crédito. Pré-aprovando o crédito, você consegue participar dos imóveis, dos leilões, né? E também venda direta dos imóveis da Caixa, tá? Aí, nesse caso, você compra barato, utilizando o dinheiro do banco, dando 5% de entrada e financiando 95%. E aí você desocupa o imóvel, nesse meio tempo você faz escritura, desocupa o imóvel, registra tudo certinho e põe à venda, né? Ou seja, você compra o imóvel por 5% e trabalha com o dinheiro do banco. A alavancagem ela consiste nisso, resumidamente. Tá certo. Ô, Rodrigo, por que comprar imóvel no leilão e não comprar na planta aí no mercado tradicional? Porque no leilão você compra, você que está nos ouvindo aí, ó, você compra o imóvel no leilão e você já realiza o lucro do patrimônio. O aumento de patrimônio é imediato. Você não tem que esperar comprar na planta e ficar 5 anos para realizar, 10 anos para valorizar o imóvel. Você comprou, já realizou o lucro. Pois é, mas nem todo mundo tem dinheiro para comprar no leilão, Rodrigo. Não tá fácil não, cara. Então, Comprar à vista, ter dinheiro no bolso, não é fácil não. Então, mas hoje, Manuel, essa que é a questão. Isso que eu gostaria de falar aqui, ó. Hoje, a mãe Caixa Econômica está liberando 1.300 imóveis que você pode comprar com até 70% de desconto, dando 5% de entrada, Manuel. Então, aprovou o crédito, inclusive nós fazemos isso, a busca do crédito, aprovou o crédito, 5% de entrada. Então, o imóvel que está 200 mil, você vai pagar 100 mil e vai dar só 5% de entrada. Vai dar 5 mil reais. Então, assim, não existe nenhuma construtora no Brasil que faz isso. Se você tiver, fala para mim que eu vou lá comprar por 50%, dando 5% de entrada. Então, assim, tem e está disponível hoje 1.300 imóveis. Acabei de olhar na plataforma de busca aqui. Pois é, Rodrigo. Parece bacana isso aí que você está falando mesmo, que é mais oportunidade para as pessoas. Mas, cara, a gente sabe que nem tudo são flores. Inclusive, você está falando aí de uma forma que a pessoa compra o imóvel alavancando sem precisar tirar dinheiro do bolso. Beleza. Mas, doutor Robson, ele está incentivando a pessoa a fazer compromisso, gastar dinheiro todo mês, mas ele não está falando da taxa de juros. E as taxas de juros? A taxa de juros aí vai depender do crédito, né? Geralmente você vai utilizar o SBPE. E aí, geralmente é 10%, né, ao ano. A taxa de juros você vai seguir o que o banco está oferecendo, tá? Mas a questão é a seguinte, né, Manuel? É utilizar o crédito para compra mesmo e para poder comprar barato, utilizar
o desconto que o banco dá no momento que você arremata, ou compra na venda direta. E independente do valor do crédito, o importante é você utilizar ele para poder adquirir, né? E testar uma forma de sair em seguida, né? Ou você vai fazer a locação e posteriormente você faz a venda do imóvel, né? Você pode tentar vender para o inquilino, você pode tentar vender para o próprio inquilino, né, nesse caso, ou para um terceiro, caso o inquilino não tenha interesse de comprar, né? Aí você saca um lucro. Mas a questão da Tá taxa certo. de juros, eu acho que não é muito preocupante, não, porque a taxa de juros não é alta, né? É a taxa de juros de mercado, né? Bacana. Eu vou responder uma pergunta de uma telespectadora que está lá no YouTube. Está perguntando qual é a modalidade essa que dá 5% de entrada. E eu vou responder na prática aqui. Uma das plataformas que a gente usa, que é o site aqui que tem acesso aos imóveis da Caixa. Aqui é o TR Imóveis, que é apenas um atalho. Essa plataforma aqui você pode anotar aí, é gratuita, você pode navegar. Qual é a modalidade? Né? Você vai vir bem aqui em filtro personalizado e aí você vai buscar a modalidade, a melhor. Eu vou te falar da melhor, porque é a seguinte: existe leilão no primeiro e segundo leilão que você consegue comprar com leiloeiro, dando 5% de entrada. Só que depois você também tem que dar os 5% para o leiloeiro. Agora eu vou te fazer melhor. Eu vou te mostrar a modalidade que você só dá os 5% para a Caixa. Então você vai vir aqui, por exemplo, primeiro buscar os que aceitam financiamento. Então isso é muito bom. Por isso que é bom você navegar nessa plataforma, que é gratuita. Aí depois você vai vir na modalidade que é a venda direta online. Porque os leilões, ele atravessa 5 fases, que é o primeiro leilão, o segundo leilão, a licitação aberta, que é o terceiro leilão, a venda online, que é aquela que está no reloginho, e a venda direta online. Então, aqui, ó, eu vou selecionar aqui o exemplo estado de São Paulo. Aí eu vou filtrar e aí ele vai me dar aqui o resultado, ó. Digamos que você gostou dessa casa aqui que está com 51% de desconto. Aí eu vou te mostrar como que aparece lá no site da Caixa. Aqui, ó. Vou ver quem está entrando aqui. Eu digo entrando de volta. Então tá aqui, ó. Então, essa modalidade aqui, ela é um imóvel que aceita financiamento com apenas 5% de entrada. Olha que oportunidade boa, gente. O imóvel é avaliado por 760 mil, ele está sendo levado a leilão por 371 mil, e aí, só que assim, ó, tá vendo? A Caixa financia até 95% do valor do imóvel. Ou seja, os 5% aqui representa o quê, gente? Já está até calculadinho aqui, tá vendo? Mastigado, 18.562. Agora, você não pode dar o lance antes de ter a aprovação do crédito. A primeira coisa, você vai buscar a aprovação de crédito na Caixa, que é o correspondente bancário da Caixa, que é para você dar o lance. Se você tiver feito todo o estudo do imóvel, igual esse aqui, que é uma oportunidade muito boa, aí sim você vai clicar aqui em fazer uma proposta, clica aqui em fazer uma proposta de novo, aí sim você vai comprar direto da Caixa, que é a fonte segura. Então ali foi só um atalho, então eu estou mostrando para você. Então, resumindo, para te responder a sua pergunta, a modalidade melhor para você comprar, dando apenas 5% da entrada, é o quinto leilão, que é a venda direta online, que aí você não precisa nem pagar leiloeiro. Para quem não sabe, hoje, você, por exemplo, você pode comprar um apartamento em João Pessoa, que às vezes ele está 150 mil no mercado. Aí você vê lá no leilão por apenas 60 mil. Você pode comprar esse imóvel dando 3 mil de entrada e sem precisar pagar o leiloeiro se ele tiver nessa modalidade que eu te mostrei. Ou seja, 3 mil de entrada você consegue comprar um imóvel e no mercado às vezes está por 190 na planta do imóvel da construtora. Então vai escrevendo as perguntas de vocês, gente, que a gente vai responder aqui tudo de forma gratuita e a gente vai continuar aqui. Porque é o seguinte, doutor, você viu que facilidade assim, da pessoa se libertar do aluguel, da pessoa virar um investidor. Só que assim, existe risco que ninguém comenta, né? Sim, existe sim. Comprar errado, por exemplo, né? O endereço é ruim, a dívida que você não precificou, né? O prazo de posse mal calculado,
o risco não some, né? O risco se precifica. Então é bem importante, Manuel, levantar os débitos de condomínio, de PTU, tá? As custas de escritura, de registro, de TBI, geralmente TBI, imposto de transmissão, que é 3%, 2% a 3%, dependendo do município, né? Então é muito importante você precificar esses custos antes, a desocupação, por exemplo, talvez você precisa fazer emissão da posse, né? Tenta fazer a desocupação de gado, mas então são vários itens que você tem que colocar na ponta do lápis, colocar na planilha, porque mesmo comprando com desconto, você, além de comprar o imóvel que está ocupado às vezes, você está comprando ele com as dívidas. E aí você tem que ler o edital. O edital lá vai estar expresso o que fica por conta da Caixa, o que fica por conta do comprador. Então é muito importante você ter uma assessoria para poder levantar isso para você. Tá? Procura o Manuel, procura o Rodrigo, entre em contato com a gente também, tem um site lá, através do WhatsApp, e a gente está à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Tá bom. Ô, Rodrigo, então, ele falou dos riscos, quais são os riscos, mas você que está aí no dia a dia aí, como é que é a pessoa que está, principalmente quem está começando agora, como é que faz para reduzir esses riscos? A questão do risco, Manuel, ela é muito clara. Você só corre risco quando você não estuda o processo. Se você estudar o processo, estudar o edital, saber o que está fazendo dentro da regra que está no edital, você não vai correr basicamente risco. A sua pergunta foi baseada mais na compra do imóvel ou depois do pós-compra, Manuel? O risco que você está perguntando. Porque a gente, assim, a gente só vê vantagem, né? Então eu gosto de falar para o pessoa como é que ele faz, desde o filtro, leitura de edital, essas coisas, sabe? O checklist, assim, só. Aí eu queria que você falasse assim para a galera, assim, qual é o primeiro passo, como que funciona, perfeito, né? Perfeito. Vamos desenhar aqui um pouco, bem resumido, porque são muitos pequenos detalhes no contexto, né, Manuel? Então, a gente não tem como, digamos assim, falar que é rápido, que é fácil, que não é. Não tem nada fácil, como você fala aí, é trabalhoso. O primeiro passo é definir o quanto que você tem para fazer o investimento, para a gente poder daí buscar, para você buscar esse imóvel. Então, você vai buscar esse imóvel, você encontrou o imóvel ou as opções que estão disponíveis no mercado dentro da sua possibilidade, aí você vai começar a pesquisar ali a documentação desse imóvel, pegar a matrícula desse imóvel. A matrícula geralmente está no site lá do banco, já tem lá no link do próprio imóvel, tem a matrícula. Se você puxa a matrícula e vai ver lá na matrícula se tem alguma pendência, se tem alguma penhora, se tiver escrito lá penhora, você precisa consultar o advogado para saber se aquilo está vigente ou não. Né? O ideal é se você enxergar na matrícula, está escrito assim, consolidado ao nome do banco. Então, quer dizer, o imóvel já foi transferido para o nome do banco. Então, assim, você vai reduzindo riscos gradativamente. Uma outra dica muito importante para reduzir o risco é fazer a pesquisa de mercado, Manuel. A maioria das pessoas confiam ali no valor que está no edital, o valor que o banco avaliou. Mas muitas vezes ele superavaliou. Então, aquele valor ele não é o valor real. E a gente precisa trabalhar com o valor real, porque, na verdade, para a grande maioria dos investidores, o que mais importa é a venda. Então, para você vender o imóvel dentro do valor que você estima, você precisa saber o valor real. Então, fazer uma pesquisa de mercado. Como que a gente faz uma pesquisa de mercado? Fazendo ali o contato com imobiliárias locais, pegar o WhatsApp, telefone, falar com o imobiliário local, citar o endereço, perguntar metro quadrado, entrar nos sites de imobiliários online, pesquisar os preços online. São coisas básicas para se fazer, né, Manuel? Que a gente sabe. Enfim, a outra questão que a gente sempre fala, antes de você comprar o imóvel, de você efetivamente arrematar, claro, você precisa verificar os débitos de IPTU, débitos de condomínio, se esse imóvel for condominial, para você compor ali a planilha de custos, ver se realmente vai dar aquele lucro que você estima. Mas uma das coisas que é muito importante é ir pessoalmente lá no imóvel. Se você mora do outro lado do país e está interessado nesse imóvel longe, você precisa contratar uma diligência local para fazer isso para você. Se você não consegue fazer, contrata uma assessoria que vai fazer esse processo para você.
mas não compre sem antes ver. Então a gente fala que a diligência são os nossos olhos lá. Então vai chegar a pessoa, vai filmar, vai ver se tem mercado, farmácia, padaria, asfalto, ver se não tem uma barricada, né? Se não tem droga, venda de droga na região, vai ver se não tem enchente, né, Manuel? Vai ver quem está lá dentro do imóvel para conversar com o ocupante, quem que é aquele ocupante, ele é o antigo proprietário, ele é alguém que locou o imóvel, ele é um invasor, de se cercar do maior número de informações para ter certeza e diminuir o risco, né, Manuel? Falando em risco, são alguns pontos aqui, teria muito mais para falar, mas o nosso tempo ainda é pequeno aqui para falar tudo. Beleza, tô convidando a Daniela aqui, parceira nossa lá em João Pessoa. Eu tô mostrando aqui que eu tenho uma lista aqui de 1.084 imóveis disponíveis na cidade de João Pessoa. Só para ter uma ideia, tem apartamento aqui avaliado em 109 mil. A Caixa Econômica aqui está fazendo a liquidação, gente. Apartamento por 29.686. Então, resumindo, é o seguinte. Hoje, com 100 mil reais, você consegue comprar 3 apartamentos em João Pessoa. Agora é o seguinte, gente. Nem tudo é bom. Hoje mesmo, a Dani vendeu um apartamento aqui que eu acompanhei. A pessoa pagou 50 mil reais. Só que realmente valia a pena. Agora, eu chamei ela aqui para que a pessoa que é de lá, se vale a pena ou não. Por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, apartamento de 29 mil. É bom, Dani, esse aqui, ó, Rua Manuel Rodrigues de Lacerda, 134, apartamento 101. É bom, é perigoso, tá numa região perigosa, o prédio tá abandonado, ou não, ou compensa dar uma olhadinha. Esse imóvel aqui, ó. Boa tarde a todos. Tá dando para ouvir bem? Joia. Não, esse imóvel eu já avaliei, tá? Esse imóvel ele não tá numa localização muito boa, não. Boa. O apartamento em si é bom, viu? Mas a região que não ajuda muito. Então, eu peço para desconsiderar isso aí. Tá certo. Dani, tem um apartamento aqui também. Parece que, se tiver certo, tá falando que é do Boa Esperança. Parece que até um setor bom. Mas dá a impressão aqui, olhando só pela foto, que parece que é um prédio abandonado. Tá por 23 mil reais. Tá por 23 mil reais. Será que vale a pena comprar esse imóvel, pagar 23 mil reais nesse apartamento? Ele tá na avenida principal do Detran. Avenida principal do Valentina, Manuel. Só que ele tá abandonado mesmo. Mas, Dani, se chegar ao ponto... Tá abandonado. Se a Caixa Econômica, por exemplo, colocar 5 mil reais a unidade... Tá falhando. Se a Caixa Econômica colocar 5 mil reais em cada apartamento desse, e se lá tiver 20 apartamentos para comprar, e eu pagar os 100 mil reais, compensa eu comprar esses apartamentos, se baixar para 5 mil cada um, para me comprar o prédio inteiro? Com certeza. Eu tenho até outros clientes que já estavam até esperando pelo menos liberar 2, né? Se liberassem pelo menos 2 para ele comprar, mesmo que fosse nesse valor, compensa. Porque ele está numa localização muito boa. Entendi. Bacana. Você precisa comprar o prédio todo, reformar o prédio todo compensa. Eu falo isso porque eu já fiz esse tipo de coisa lá no Goiás. Tinha uns imóveis assim, que a região era boa, a localização, aí tava abandonado assim, aí eu fiquei acompanhando. Aí tipo tava 25, 30 mil cada um. Aí de uma hora para outra a Caixa colocou tipo 3, 4 mil reais cada unidade. Aí eu comprei assim, tipo a vila inteira assim, aí valeu a pena, sabe? Então por isso que é uma coisa que dá para monitorar. Dá para monitorar, né, Dani? Exatamente, ficar de olho. Ô, Dani, já me falaram que esse bairro das indústrias agora não é muito... eu ia falar dele agora, Manuel. Tem 2 aí, se você abrir, deixa eu ver aqui. Eles estão com valor bem, 30 e pouquinho, né? Mas eu já estive lá. Tá? Esses imóveis, eles estão interditados, tá bom? Esses aí, pode... Entregar para Jesus? Os imóveis de até 40 mil, até 40 mil, eu já levantei todos, viu? Tudo que tá aí já tá passado no filtro. É isso que eu falo, gente. Ó, a assessoria é importante por causa disso. Ó. É informação real, é como se nós estivéssemos na mesma cidade, né, Manuel?
Nós estamos, um está em São Isso. Paulo, outro está em Belo Horizonte, outro está lá na Paraíba, eu estou no sul do Brasil. Por isso que é interessante a assessoria. Ô, Dani, esse aqui, por acaso é uma boca de fumo lá perto? É algum BO comprar aqui nesse setor aqui? Rua Romualdo, João Pessoa, 42 mil. Será que vale a pena comprar aqui ou é perigoso? É perto de boca de fumo? Como é que tá aqui esse imóvel aqui? Vale a pena? Não, esse está tranquilo, Manuel. Esse aí está bem próximo desse imóvel que foi arrematado hoje pela nossa cliente. Esse está bem tranquilo, viu? Aí eu só tenho que levantar a dívida de condomínio, né? Se tem, né? Porque tem alguns que não têm dívidas, tá? É importante frisar isso. Ó, Dani, acabaram de arrematar ele, ó. Talvez alguém tá assistindo nossa live aqui, ó. Tá vendo, ó? Já não tá disponível. Então já foi. Vamos ver aqui Já outro foi. aqui, ó. Esse aqui, Dani, então esse de 35 aqui não é muito bom não, né? 35, tá bem aqui, ó. Parece que é um condomínio. Ó. Rua Comerciante de Assis, número 117. Qual que é o bairro? Aqui só Peraí, fala eu que tô entrando. é nesse setor bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o mapa ampliado aqui, ó. Ó, você reconhece aqui, Rua Presidente Médici. Ó, tá nesse pontinho aqui, ó. É Gramame, né? Não fala não, fala que é... Aqui não tá falando não, tá falando Rua Comerciante José Formiga de Assis, prédio residencial. Não, formiga não. Formiga não. Formiga é funcionários. É aqueles que estão interditados, tá? Pode. Tem dois lá. Entendi. Vamos mostrar aquele, Manuel, de hoje? O que tá ocupado? O de 41? 41? Deixa eu olhar aqui então. Tem aqui. Deixa eu ver se hoje. eu pego aqui. É bom que tá desocupado, né? Quem tá aqui, quem quer comprar um imóvel e tem medo de desocupação. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui lá. 16. Deixa eu olhar aqui o outro código lá, se você mandou aqui. Deve ser esse aqui. 41.997, residencial Isis 2. Isso. Deixa eu ver se eu consigo filtrar aqui do mais barato para o mais caro. Valor mínimo, menor para o maior. Eu vou pegar aqui 40 mil, carregar mais resultado. 41.967, 41. Deve ser. Então, residencial Isis, rua... Isis 2. Rua Geraldo. Alves Gomide, número 112. Esse aqui, ó. Então, esse aqui, Dani, tá desocupado? O apartamento 101. 101. Eu te mandei fotos. Eu te mandei as fotos dele. Foi mesmo. Ô, Dani, mas me diga uma coisa. E esse matagal aqui do lado aí, não é BO, não? Não tem mais, tá? Aí já tem uma construção. Essa foto é bem antiga, inclusive. É aquelas fotos do Google, né? As mais antigas, né? Essa rua aí, Manuel, essa rua, na foto, dá para ver que tá não tá asfaltada, né? Inclusive, tem a equipe da prefeitura hoje lá, com vários caminhões, finalizando o asfalto da rua todinha. Aí sim, hein? E olha aí, Rodrigo, tiver um cliente aí, ó, pronto para arrematar aqui. Tá na venda direta da Caixa. O imóvel tá desocupado. Qual o valor? Não era asfalto. 41.967, tá avaliado em 95. Depois de reformadinho, será que dá para vender por uns 120, Dani? Exatamente. Ou pelo programa, né? Que é bom a gente falar sobre ele hoje, né, Manuel? Que já tem mais informações. Explica esse programa aí, como é que funciona. Porque eu entendo que o programa do governo federal que dá 25 mil de desconto para a pessoa que compra o primeiro imóvel. Como é que funciona? É algum desconto adicional que tem João Pessoa? Como é que é? Não. É um programa da prefeitura aqui de João Pessoa que se chama Venda Assistida.
Depois eu mando o link para quem se interessar, chamar o Manuel, chamar a gente no privado, eu mando. É um programa que ele vem facilitar a compra do imóvel para os clientes que estão em zona de risco, comunidade, né, que foram desabrigados ou que foram, por outros motivos também, né, retirados, que tem algumas áreas, né, que desativam, enfim. Esses, vamos dizer assim, né, esses possíveis compradores, eles entram para uma lista aqui na prefeitura e eles podem escolher o imóvel, tá? Todas as imobiliárias podem vender por esse sistema. Esses imóveis ficam disponibilizados na prefeitura, ele já tem um cadastro de todas as famílias que querem comprar imóvel até 115 mil, tá? O máximo é 115, não quer dizer que vai ser vendido por 115, tá? Vai um avaliador da prefeitura avaliar o imóvel. Não tem restrição com calçada, com calçamento, né? Tipo essa rua que não estava asfaltada, mas está. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, tá bem. Ô, Dani, então é a mão na roda, então, assim, né? é um programa que ele não entra pro... ele não entra com a Caixa Econômica, tá? Não tem nada a ver com a Caixa Econômica, você aguardar subsídio, tá? Só que é um processo, entra com uma fila de espera, tá? Então, assim, a gente sempre fala para os clientes que querem entrar para o programa, disponibilizar para venda, tanto pela Caixa quanto pela Prefeitura. Legal. Ô, Dani, tem muita gente de João Pessoa que está assistindo aqui a gente agora. Vamos despertar o nível de consciência para a galera que todo mundo pode se libertar do aluguel. Para quem não saiba, inclusive tem aqui lá no YouTube, o ALF Pinturas falou, gostaria de imóveis de João Pessoa, então agora ele vai ter. Aí tem o Diego, deu boa tarde, boa tarde. Então, gente, eu vou mostrar ao vivo aqui para você de João Pessoa que você consegue comprar um imóvel. Aliás, o que a gente... Eu vou falar o outro lado da moeda. O que a gente faz em João Pessoa? A gente compra o imóvel e revende, né, Dani? Então, o que a gente faz? A gente compra um imóvel, por exemplo, baratinho, igual esse aqui que a Dani acabou de mostrar aqui, apartamento até desocupado. Aí, o que a gente faz aqui, que a gente ganha muito dinheiro com isso, principalmente lá em João Pessoa? A gente já compra esse apartamento aqui, que está melhor do que está nessa foto. Só quem mora lá e quem vive lá sabe, que às vezes a foto aqui está desatualizada. Então, como que nós ganhamos dinheiro lá em João Pessoa? A gente compra por 41 e vende por 120. E eu vou mostrar na prática que a gente consegue revender esse imóvel e a pessoa que mora e lá em João Pessoa não vai tirar R$1 do bolso. Então acompanhe aqui que eu vou mostrar ao vivo para vocês como é que é. Então a primeira coisa, você vai lá no Google e você digita isso aqui, ó. Venda imóveis Caixa. Então é assim que a gente vende nossos imóveis. É por isso que a gente geralmente vende rapidão e a gente investe muito em João Pessoa. Então é uma mina de ganhar dinheiro lá, entendeu? E aí já o Rodrigo vai explicar como é que funciona isso aí também na prática. Porque a gente tem muito cliente de outros países que compra para revender também, faz igual a gente faz, ó. Então digamos aqui, ó, vou colocar aqui na prática aqui, ó, Paraíba, cidade João Pessoa. Aliás, eu vou ter que vir aqui fazer a simulação aqui, ó. Eu vou bem aqui, ó, no site da Caixa, aprende aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês vão vir bem aqui e vai fazer uma simulação, tá? Se ficar bom aqui, aí depois só encaminhar a documentação. Quem precisar de uma análise de crédito, depois fala com a gente aí. Então vou colocar aqui, ó, tipo de financiamento. Ó, pessoa física. Vou fazer aqui para vocês agora ao vivo. Aqui, ó, residencial. Você pode ver aqui, ó, a gente compra um imóvel por 40 mil. Já teve vezes que a Dani trouxe imóvel de 20 mil de uma pessoa e era bom. Então, assim, tem que ficar atento. Ainda mais agora, final de ano, gente, vai ter muita Black Friday. A Caixa tá com mil imóveis em João Pessoa. Claro, a gente sabe que nem todos são bons, mas tem muito bom. Então, assim, quem quiser ganhar dinheiro, ficar rico, João Pessoa é o lugar. Então, vamos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Paraíba. Olha no site da Caixa. Vou ensinar como que vocês vendem esse imóvel. Olha só, agora imagina você que vai comprar, que está no aluguel, o dinheiro que você ia comprar um, você compra dois. Então você sai de um cara que vivia de aluguel para virar um investidor. Aí você vai ter dois imóveis, um para você morar, um para investir. Eu vou provar aqui, ó, para vocês. Então vou colocar aqui, João Pessoa. E outra coisa, pode ganhar só um salário mínimo que já consegue, ó. João Pessoa.
Aí eu vou colocar aqui a renda aqui, ó, tá vendo? Tô colocando 1.699. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Fazer ao vivo aqui para ver se vai dar certo isso aqui. Vocês vão se surpreender. E aí depois o Rodrigo vai falar mais ou menos qual que é o lucro de um imóvel desse. Esse aqui, ó, o cara que faz isso aqui direitinho, vai ganhar em torno de uns 40 mil limpo depois ali. Depois o Rodrigo vai falar sobre planilha de viabilidade, tudo certinho. Ó, aqui é Minha Casa Minha Vida, a gente vende pelo Minha Casa Minha Vida. Você pode ver aqui, ó, que tá pedindo 12.997 de entrada. É possível vender essa entrada. É por isso que a gente nada de braçada lá em João Pessoa. A gente compra esses imóveis a preço de banana e revende aí para um cara que ganha um salário mínimo. Então a gente vai limpar aqui, a gente vai pedir para a Caixa Econômica vender sem entrada. Jogar a entrada no próprio financiamento. Vamos ver se está certo. Então, ó, tô mostrando aqui, ó. Tá carregando aqui, vamos ver se dá certo. Vamos pedir para jogar tudo no financiamento. A prestação geralmente fica mais barato que o aluguel. Parece que lá nessa região o aluguel é em torno de uns R$600, né, Dani? Essa média, né? Isso. Carregando aí. É a média. Minha Casa Minha Vida. Então tem mais incentivo ainda para a pessoa, né? Além disso aqui que a Caixa já disponibiliza, né? Que você falou esse programa aí do... Exato. Da prefeitura. Coloquei aqui, ó. Não consegui zerar, mas tá aqui, ó. 2.138. Eu, particularmente, se o cara não tiver entrada, eu já perdoo. Porque aqui eu vou receber aqui, ó. 96 mil de financiamento e recebo mais o subsídio do cara. Cai em torno de 117, 118. Se o cara tiver o FGTS, olha a parcela da pessoa, R$441. Dá para vender ou não dá, Dani? Uma pessoa ganha um salário mínimo. Às vezes esse subsídio aqui pode até melhorar, né? Se diminuir a renda aqui, né? Que tá 1.699. Às vezes um cara que ganha só um salário mínimo redondo já até zera aqui, aumenta o subsídio, né? O bom aqui é que a taxa de juros, por exemplo, lá no Nordeste é 4% ao ano, gente. Então isso aqui praticamente é uma doação. Por quê? A Selic está 15%, Dani. A pessoa vai conseguir comprar um imóvel com a taxa de juros de 4% ao ano. Praticamente é uma doação. Então isso aqui é a melhor maneira que a gente tem para ganhar dinheiro. Você compra um imóvel por 40 mil, você revende por 120 mil e a pessoa praticamente não tira R$1 do bolso. Ou seja... Pode até usar FGTS nesses 2 mil. Eu, particularmente... Só fazer um... Muito bom, né? Só isso aí, Dani. Excelente. Só fazer um adendo, Manuel. Só fazer um comentário. Uhum. Fala aí, Dani. Nessa simulação, muitas vezes já me perguntaram, né? Mas aqui em João Pessoa tem muito imóvel novo, né? O imóvel novo, ele concorre muito com o imóvel usado nesse sentido, né? Por que a pessoa vai deixar de comprar um imóvel novo para comprar um usado? Mas hoje, a realidade dos clientes eu praticamente atendo menos, né? Mas na imobiliária que eu trabalho, tem muito cliente com carta de crédito condicionada, né, Manuel? Então, o cliente pede uma carta de crédito de 170 mil, 160, 180, mas só aprova para ele 115, 120. E aí ele fica ali meses tentando aprovar, aumentar a carta de crédito e não consegue. Então ele é obrigado a comprar um imóvel usado. Então a gente tem muito cliente nessa situação. E aí que entram os imóveis usados. É verdade. Ô, Dani, então, pelo que eu tô vendo, o problema não é dinheiro, é a mentalidade da pessoa descobrir isso aqui e sair do aluguel, né? Exatamente. A gente sempre tenta, inclusive, né, Manuel, vender para o inquilino, vender para um parente, né, do ocupante do imóvel, né, para facilitar o processo, né. A gente faz todo o trâmite por aqui mesmo. Ô, Dani, será que esse apartamento tá bonitinho assim mesmo, ó? Tá, esse aí eu tenho as fotos dele, tá bem bonitinho. A rua não é a calçada, mas ele tá impecável, viu? Pintadinho, bem novinho. Que bacana. 42. Não tá e é um térreo, tá? E é um térreo esse aí, Manuel. Ele tem uma área externa, inclusive.
Quanto que vende ele, Dani? Qual que é o valor final de venda? Oi? Qual que é o valor final de venda desse apartamento aí de 42? Ó, vou fazer uma média geral, tá? Tudo que a gente for falar de Parque do Sol, Paraty, Mussumagro, essas regiões, a gente sempre está falando de imóveis até 120 mil, tá? Esse aí tá bem bonitinho mesmo, inclusive essa área externa desse apartamento aí tá coberta, tem portão e tudo, separando o imóvel, tá bem bonitinho. Só não é calçada a rua ainda, é só um pedacinho de rua, mas não tá calçada, tá? Bem Ô, próximo Dani, do comércio, na principal já é o comércio. Ah. tem um cliente lá no TikTok querendo o seu contato para fazer uma avaliação. Eu vou pedir para ele mandar uma mensagem aqui para mim no número que está aparecendo aqui em cima e depois eu te passo. Tá bom, gente? Quem Exato. quiser falar aqui, ó, tem um número que está aparecendo aqui, ó. Fale comigo agora. Manda uma mensagem para mim, fala que quer falar com a Daniela, que eu encaminho para ela depois, tá bom? Nosso braço Isso, direito lá em João Pessoa. fale sempre com o Manuel, porque ele vai filtrar e aí ele já vai me passar já, tá? Ele vai fazer todo o processo e já me passa certinho o que o cliente está procurando. Maravilha. Ô, Dani, então hoje em dia tá proibido pagar aluguel lá em João Pessoa. Só vai ficar no aluguel quem quiser, né? Quem quiser, exatamente. Exatamente. Tá certo. Obrigado, viu, Dani? Obrigada a vocês. Ô, Rodrigo, só que Opa. muita gente não compra os imóveis porque o imóvel está ocupado. E aí, meu amigo? Então, Manuel, a nossa visão é uma visão contrária à visão, digamos assim, da manada, né? Existe um mito que fala assim que o imóvel ocupado nunca mais vai desocupar e eu não quero nunca comprar um imóvel no leilão porque está ocupado. Isso aí é um mito. Porque, em primeiro lugar, a primeira visão que a gente tem é que se tem alguém lá dentro, é porque aquele imóvel está funcionando, a hidráulica, está funcionando a elétrica, tem porta, tem janela. Então, já parte de um pressuposto que o imóvel está em bom estado. Hoje nós temos a lei de alienação fiduciária, que é um grande benefício para quem compra imóvel de leilão extrajudicial, que garante a desocupação em até 90 dias da emissão. Aliás, até 60 dias da emissão. Mas a gente hoje, Manuel, com esses argumentos, e a gente tem outros argumentos que seriam a taxa de ocupação, a gente consegue fazer uma negociação amigável e fazer essa desocupação extrajudicial. Até porque tem um ser humano lá dentro, a gente precisa identificar se ele é um invasor, se ele é um antigo proprietário, se ele é alguém que alugou e nem sabe que o imóvel foi para leilão. Então a gente precisa fazer esse contato prévio antes de arrematar, né, Manuel? Para poder identificar quem está lá dentro e iniciar uma negociação. Mas, como eu disse, é muito mais ponto positivo do que negativo, Manuel. Se o imóvel, vamos raciocinar, como a gente já comprou muito imóvel vazio. É claro que tem imóvel vazio que está em excelentes condições, principalmente apartamento. Agora, quando é casa e no interior e tiver vazio, é muito provável que já não tenha porta, não tenha janela, não tenha ali as louças de banheiro, elétrica, foi roubado, telhado, né? Então, assim, tem o lado bom desse imóvel estar ocupado, Manuel. E se você tiver um bom conhecimento e uma equipe, digamos assim, que faça o processo de assessoria para desocupar, não tem problema, está resolvido essa, entre aspas, essa etapa de dor de cabeça. Tá certo. Ô, doutor Robson, qual que é o erro mais comum do iniciante aí, a pessoa que está começando agora, tem vontade de comprar um imóvel ou está com vontade de investir? Vamos lá. O erro mais comum é a pessoa querer comprar sem analisar a documentação do imóvel, né? É importante ter uma assessoria para poder analisar isso para você. Ou, no caso, estudar o edital e verificar quais são as condições de venda, né? A gente entende que são várias oportunidades que existem no mercado e que, se você ficar atento, você consegue obter lucro, né? Mas é importante você verificar débito de IPTU, de condomínio, né? Analisar, pré-aprovar seu crédito antes de arrematar, procurar uma assessoria para poder te orientar, né? E indicar lá o Cresce da imobiliária que for te assessorar. E aí a imobiliária ela vai fazer todo esse acompanhamento para você, né?
E eu tenho certeza também que o Manuel e que o Rodrigo podem ajudar também. Então, eu acho o seguinte, é bem simples a questão da aquisição. Basta que você tenha tudo planilhado, basta que você tenha controle sobre os gastos antes de arrematar, né? Existem possibilidades aí de você comprar também na venda direta online, que você não precisa pagar leiloeiro. Tem várias dicas aí que o Manuel e o Rodrigo podem dar para vocês. Eu acho que é questão de estudar, né? Estudar, conversar, procurar uma assessoria para evitar esse tipo de erro, né? Não comprar sem fazer cálculo, né? Tem que ter tudo na planilha. Tá certo. Rodrigo, a gente sabe aí que a gente compra e vende imóvel no Brasil inteiro. E aquela pessoa que quer se inspirar na gente, fazer o mesmo, ganhar dinheiro comprando e vender imóvel, como que faz para escolher a cidade? Então, Manuel, geralmente, para escolher a cidade é muito, muito simples. A gente precisa saber a população da cidade, precisa saber ali a economia daquele lugar, né? Se realmente está caminhando, ter um contato local com uma imobiliária, assim como nós fizemos agora aqui com a nossa parceira Dani, lá em João Pessoa. Ver como é importante ter uma parceira local, um parceiro local que vai falar, ó, essa região, o imóvel é bonito, é bom, mas a região é muito ruim, né? Então, são detalhes, né, Manuel, de pesquisa que a gente vai precisando executar antes de escolher aquele lugar. Tem lugares, por exemplo, nós estamos falando de João Pessoa, né? Que de repente aflora alguns imóveis ali que estavam parados e começa a vender. O banco começa a liberar com um custo muito abaixo do mercado. Então a gente precisa estar atento. Para quem quer aprender conosco, quer aprender a fazer imóvel de leilão, tem duas formas. A forma ali pelo YouTube, né, assistindo vídeos ali, aprendendo de graça, isso demora um pouco mais de tempo, ou você contratando uma assessoria, que daí você vai aprender na prática como fazer todo o processo. Então, quando você contrata a assessoria, aquela pessoa, aquele mentor vai caminhar a cada passo com você, você vai documentando isso, vai aprendendo para que você faça isso na prática em um próximo passo. Esse seria mais ou menos uma trajetória para quem está querendo começar, Manuel. Rodrigo, mas e aí, o cara que está lá nos Estados Unidos agora, assistindo essa live, está vendo que existe de verdade apartamento em João Pessoa que vale 120, 130, 150, igual esse daqui que está aparecendo na tela. Como que é possível esse cara ter a segurança que ele vai comprar e vender esse imóvel aí à distância? Como é que funciona? É seguro? Dá para fazer isso à distância? Como é que faz? É super seguro, Manuel, até porque hoje em dia toda a documentação fica no nome do cliente, né? Não fica nada no nosso nome, no nome de alguém da assessoria, fica no nome do cliente. Através de assinatura e notariado, né, ou gov.br, a gente consegue fazer todo o processo instruindo o comprador, o investidor à distância. Então, de onde ele estiver, ele pode arrematar imóveis aqui no Brasil, fora do Brasil, comprando imóveis aqui. Precisa ter, não adianta falar que ele vai fazer tudo sozinho, não vai. Precisa ter um braço de apoio aqui no Brasil, que seria alguém que entenda do processo, que faça essa assessoria para ele. Então, por exemplo, se nós estamos aqui, por exemplo, hoje minha sede é Curitiba, né? Curitiba, a gente faz apoio, faz toda a assessoria lá em João Pessoa, como a gente tem feito, Centro-Oeste, Goiás, Rio Grande do Sul, a gente faz em todos os estados do Brasil. Então, para quem quer fazer o processo, está fora do Brasil, quer investir em dólar e já multiplicar aqui em real, em euro para real, e ainda ganhar lá 50% de imóvel, só falar com a gente aqui que a gente faz o processo completo, com segurança. Repito, não fica nada no nome da assessoria, vai direto para o nome da pessoa. Então, isso é feito com total segurança. A gente vai no imóvel, a gente tem uma diligência local em qualquer lugar do Brasil que vai vistoriar esse imóvel antes de arrematar. Então, você que está de fora assistindo, pensa em comprar à distância, nós temos pessoas que vão lá, vão olhar, vão filmar, vão fazer ligação de vídeo, como eu falei, vai saber se naquela região tem asfalto, tem mercado, se não tem uma barricada lá, se não tem ponto de venda de droga, né? Se não tem enchente. Então, assim, para comprar com segurança tem que ter contato local, tem que estar bem assessorado, Manuel. É verdade. Então é possível. Ô, Rodrigo, aliás, vou perguntar para o doutor Robson. Tá no jeito aí, doutor? Pode falar. Doutor, eu quero saber o seguinte, tem muita gente que quer comprar imóvel, mas não tem dinheiro para comprar à vista.
E muitas vezes é o cara ali que está trabalhando e não é carteira assinada. É possível o cara ser autônomo, a Caixa Econômica liberar um financiamento para ele, por exemplo, ele comprar um imóvel de 200 mil, que está por 100 mil no leilão, ele ter o benefício de comprar com apenas 5% de entrada, mesmo se ele for autônomo? Perfeito, Manuel. Excelente pergunta. Basta que ele procure um CCA, um Caixa Aqui, para fazer a pré-aprovação do crédito. É sim possível comprar, né? O autônomo, se ele conseguir comprovar renda, seja por movimentação bancária, por declaração de imposto de renda, ou às vezes apresentando isenção, mas tendo movimentação bancária, com salário mínimo, a partir do salário mínimo ele consegue aprovação, sim, de crédito, tá? Aí, quando for fazer esse tipo de financiamento, é muito importante falar que é para leilão, porque aí o corretor lá, credenciado, vai entender que é esse tipo de financiamento, que é o SBPE, tá? Caso contrário, ele vai te fazer uma simulação do Minha Casa Minha Vida. Se você não falar para ele que você quer comprar para investir no leilão, ele não vai adivinhar, ele não vai saber. Então você tem que avisar antes para ele poder direcionar para o caminho certo. Ok? Ok. Me diga uma coisa, o cara tem que arrumar a avalista, tem que dar algo como garantia para comprar esses imóveis? O próprio imóvel é a garantia, Manuel, porque você compra ele e dá em alienação fiduciária. Se você deixar de pagar, o imóvel ele vai para leilão de novo. Então, é o que acontece. O pessoal vem perdendo esses imóveis, porque vai lá, financia, às vezes sem recurso, sem condição de pagar. Ou no meio do caminho perde o emprego, não se recoloca. E aí, esses imóveis, eles vão para leilão. Mas antes disso, o banco ele manda uma cartinha lá, através do cartão de registro de imóveis, para poder fazer a cobrança, né? Antes da consolidação da propriedade. Então, a lei de alienação fiduciária, ela obriga o banco a cobrar pelo cartão de registro de imóveis. O cartão de registro de imóveis te manda uma notificação para você pagar em 15 dias. Então, a pessoa tem a oportunidade, né, de fazer o pagamento. Quando ela não faz esse pagamento, aí sim se envolve para leilão. Primeiro, leilão geralmente pelo valor da avaliação do imóvel, para não dar prejuízo para ninguém. Agora, quando não tem licitante, aí a Caixa faz o segundo leilão, que é pelo valor da dívida, certo? E ainda, ela dá uma terceira oportunidade para o leiloeiro, fazer um terceiro leilão, quando não tem licitante na segunda vez ainda com bastante desconto, às vezes não aparece comprador, como você está vendo aí. Aí sim, ela manda para venda online. Aí é como se fosse um pregão, fica lá no site da Caixa, quem der o maior lance, aí consegue arrematar, consegue comprar. Só que nesse caso, nessa quarta tentativa, você já não precisa pagar leiloeiro, entendeu? E ainda assim, tem vezes que ainda não vende. E aí ela faz a venda direto online, aqui através das imobiliárias credenciadas, que é o nosso caso, aqui no estado de São Paulo. Então a gente trabalha com imóveis, que é a terra credenciada.com.br. Então a gente vem, né, assessorando todos os clientes no sentido de ajudar a comprar, né, com desconto, às vezes com 40%, com 30%, às vezes 50% de desconto. Então é muito interessante, é uma ótima oportunidade. A única coisa que eu peço para vocês ficarem atentos, porque alguns desses imóveis estão ocupados e possuem dívidas, né, débito de IPTU e condomínio. Então é muito importante levantar esses valores, tá ok? Então, quem precisar da assessoria, fala com a gente. Manuel, fala aí, meu querido. Tem uns imóveis que eu mandei na plataforma aí que são de leilão judicial. São excelentes oportunidades que estão aqui em Curitiba. Eu queria, se você puder mostrar aí, ó. E eu quero perguntar algumas coisas aí pro Dr. Robson, que é o nosso parceiro jurídico aí, ó. Tá na tela. Olha aí, ó. Nós estamos com esse imóvel aqui, ó, para você ter uma ideia. É uma residência, ele está por 175 mil e o valor de mercado confirmado de 350 mil. Esse imóvel de leilão judicial, agora falando de judicial, tá, pessoal? Viu, doutor? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Como é que funciona a desocupação no leilão judicial? Queria que as pessoas entendessem para poder ter um mínimo de conhecimento da diferença de um imóvel para outro. Você pode até ir, isso vai passando outros imóveis, Manuel, que são ali, ó, a maioria com 50%. Veja bem, ó, em regra, tanto no leilão judicial quanto extrajudicial, possui edital. O edital ele vai ser a regra do jogo, vai ser a regra da licitação. Então, nos dois casos tem que ter leiloeiro, né? Nesse caso.
A questão da desocupação, você pode fazer ela tanto amigavelmente com o devedor, ou fazer de forma judicial, que é através de uma ação de emissão da posse, né? A arrematação judicial ou extrajudicial, a diferença é que uma ocorre dentro de um processo judicial, onde às vezes as pessoas estão predispostas já a litigar, e às vezes demora um pouco mais, mas dependendo do valor compensa, né? Você tem que ficar atento também à questão do preço vil, porque você não pode comprar um imóvel, assim, principalmente judicialmente, abaixo de 50%, porque tenho certeza que vão pedir anulação, tá? Olha aí, importante esse conhecimento, Importante. Então, assim, agora existem casos que é possível, sim, vender abaixo, do preço abaixo de 50%, quando, no judicial, quando o juiz determinar o valor mínimo, né? Então, o juiz determinando, você pode comprar. Então, só para entender, tem que doutor, estudar o processo. ó, esse que o Manuel, volta um aí, Manuel. Esse que o Manuel passou ali, ó, Padre Anchieta, esse imóvel, ele está com desconto de 40%. Eu conheço essa região, é uma região nobre aqui de Curitiba, lá de Curitiba, né, que eu não estou no litoral, mas assim, é uma região nobre, bairro Bigorrilho, é uma região de alto poder aquisitivo. E está excelente esse valor. 390 mil, imóvel de 650, 211 metros quadrados. Você que está assistindo, é de Curitiba, se quiser dar sequência na compra desse imóvel, fala com a gente. 211 metros quadrados. Doutor, resumindo assim, então assim, é mais difícil desocupar um imóvel que compra no leilão judicial? É mais difícil do que no extrajudicial? Eu entendo que os dois são seguros, tá? Desde que você tenha método para poder analisar a documentação, para analisar a viabilidade econômica, para verificar se está sendo feito dentro das regras do edital e do Código de Processo Civil. Então, no judicial, é muito importante você ter um advogado para poder estudar o processo, acessar esse processo, ver se os credores foram intimados, tá? Porque falta de intimação de credor causa nulidade, a arrematação em preço vil causa nulidade. Tudo dá para ver antes, né, doutor? Tem que ver antes. Então, se os credores foram intimados, se você estudou a matrícula, viu lá quem são os credores, as hipotecas, né, que possuem, esses credores foram intimados. O juiz determinou, já teve o primeiro leilão, já teve o segundo leilão, não foi vendido. Aí o juiz determinou lá um preço mínimo para venda. Aí você pode arrematar. Agora, outra coisa, doutor, essa questão ali, por exemplo, esses judiciais, todos eles são com 25% de entrada e parcelado 30 vezes, ou a maioria, ou não são todos? Existe possibilidade, sim, de parcelamento, desde que conste no edital, né? Alguns casos, né, quando basta falida, por exemplo, aí você não teve arrematante, existem casos que você vai lá e dá um valor abaixo, você faz uma proposta e o juiz analisa, tá? Se for conveniente, ele pode fazer o parcelamento, sim. Tá? Então, resumindo, a gente tem ali segurança jurídica para estar arrematando esses imóveis, desde que a gente faça uma pesquisa prévia com uma assessoria. Sim. Resumindo, a gente sempre uma lição que eu aprendo. Você ter assessoria. É muito importante. Isso, uma lição que eu sempre aprendo. Não é querendo vender assessoria, não é querendo vender nada. A questão é por ser uma situação técnica que tem que ter um profissional habilitado para poder te falar se você vai ou se você, peraí, procura outro que talvez. Existem várias oportunidades, né? Nem todos. É isso que eu ia falar. O que eu aprendo, né, Manuel? A Dani, o doutor está aqui. O que eu aprendo é o seguinte: não faça nada no risco. Isso aqui não é jogo. Isso aqui não é um jogo de azar. Isso aqui é matemática. Isso aqui é estudo. É dedicação para você poder multiplicar o seu patrimônio, como esses imóveis aí que a gente tem mostrado no extrajudicial e agora no judicial. É isso que eu queria tirar essas dúvidas, que a gente para que o nosso público também tenha acesso a essas informações. É isso aí, Manuel, que eu queria. Tá ótimo. Quem estiver começando, é bom começar pelo extrajudicial, que é mais simples. Os editais são públicos. Geralmente as pessoas são imóveis que vêm de inadimplência, né, de alienação fiduciária. Ou seja, você financiou e deu imóvel de garantia, você ficou devendo, você não pagou, a culpa é sua, então você perdeu o imóvel por isso. Então, aí nesse caso é mais difícil de ter alguma nulidade, né? Mesmo porque o cartório, ele faz a intimação do devedor. Então, o cartório não vai consolidar a propriedade se ele não intimar o devedor. Aí, né? Então, é muito importante você
ter uma assessoria para poder começar nesses leilões, mas eu indico começar pelo extrajudicial primeiro, tá? Perfeito. Aí, quando você tiver um capital maior, você contrata já um advogado para poder fazer esse acompanhamento. Eu quero entrar no judicial. Às vezes você tem até mais lucro no judicial, mas é bom estar assessorado pelo advogado para poder fazer isso. Ok? Tô vendo aqui que tem imóvel em João Pessoa por 29.686. A gente costuma falar que o imóvel vai no leilão pelo valor da dívida. Por que a Caixa não vendeu para a pessoa e vai vender para nós comprar e revender? Queria que o senhor explicasse por que o imóvel vai no leilão e por que essa pessoa, ele não sabia que esse imóvel está indo no leilão por 29 mil. Como que funciona isso para quem está chegando agora? Veja bem, toda vez que, antes do banco mandar o imóvel para o leilão, ele faz a intimação do devedor, principalmente nesses imóveis do extrajudicial, do leilão extrajudicial, porque é decorrente de alienação fiduciária. Como eu acabei de falar, Manuel, a Caixa ela manda para o cartório de registro de imóveis fazer a cobrança. O cartório de registro de imóveis intima o devedor para fazer o pagamento das parcelas que estão vencidas. Quando não há o pagamento, aí sim ela faz o leilão, tá? Aí, na primeira vez, ela faz pelo valor da avaliação, né? E a segunda vez, pelo valor da dívida, entendeu? Então, de qualquer forma, quando é feito essa avaliação, é mandado para o leilão, o devedor ele tem a possibilidade também de fazer a compra, de fazer a arrematação, porque ele tem direito de preferência, né? E ele pode exercer esse direito de preferência do leilão. Se ele não exercer esse direito de preferência e outra pessoa arrematar, infelizmente comeu bronha. Fazer o quê? Se ele não teve condição, né? Mas seria possível, por exemplo, existem casos que a pessoa está devendo, Manuel, e antes de ocorrer a consolidação da propriedade, ela tenta fazer a venda do imóvel, pega o dinheiro, vai lá e quita no banco e sobra um valor para ela ainda, né? Mas se a pessoa não fez nada, deixou passar por falta de conhecimento às vezes, ela deixa acontecer o leilão e acaba perdendo o imóvel. Então é por isso que esses imóveis chegam para o público em geral, né? Não é só para a gente, é para todas as pessoas, né? Em geral, que tiverem condições de comprar, em licitação aberta, né? Em leilão, qualquer um pode participar, desde que seja maior e capaz e não seja funcionário do banco, ok? E se a pessoa não quiser sair, doutor? Se a pessoa não quiser sair, aí você pode fazer uma ação de missão da posse. O ideal é você arrematar, passar a escritura, fazer um registro, pagar o TBI, recolher, né? Se tiver que recolher, pagar as dívidas, regularizar o imóvel. Depois você faz a emissão da posse. Faz uma notificação, tenta conversar numa boa, fazer uma notificação amigável, tenta ajudar a pessoa. Em último caso, se tiver jeito, aí você vai ter que entrar com uma ação de emissão da posse mesmo. Aí o juiz determina. O juiz vai mandar a pessoa sair. Vai lá com o oficial de justiça e se a pessoa não obedecer, o oficial de justiça chama a polícia e você vai ter que ajudar a pessoa no sentido de levar, talvez, fornecer um caminhão, fornecer alguma coisa para poder desocupar esse imóvel, né? E aí você vai pegar tudo que tiver dentro do imóvel e vai mandar para o depósito judicial. Mas Pois é. Enfim. Mas se chegar lá e tiver uma criança pequena ou um idoso, tiver uma criança pequena, um idoso, uma pessoa doente... Isso aí, infelizmente, existe o direito de propriedade. Infelizmente, né, existe o direito de propriedade e vai prevalecer a arrematação. Né? Infelizmente, não tem o que fazer. Aí, a parte pode tentar argumentar isso, mas a pessoa está errada. Né? Ela financiou, ela tem um contrato para pagar com o banco, ela não pagou e a pessoa já perdeu no leilão. Então, a única forma de resolver isso é desocupando e procurando outro imóvel, né? Procurar resolver a vida dessa forma. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Não tem como a gente prometer, a pessoa comprou, tem idoso lá, não vai sair. Infelizmente vai sair. A criança vai ter, quem tem responsável pela criança são os pais, né? Então a dívida não está falando da criança, não dos pais. Então se os pais ficarem inadimplentes, tem culpa ter um arrematante. Infelizmente não tem o que fazer. Então, nesse caso, sim, desocupado. O que eu ia te falar? Faz uma pesquisa
de mercado, verifica o imóvel, vê quem está lá dentro, né? Tenta analisar e compra os imóveis que... tem gente que não arremata, né? Se você não quer esse tipo de situação, você não deve arrematar um imóvel que tenha idoso e que tenha criança, né? Então, o ideal seria o quê? Você procurar um imóvel que tenha já pessoas, né, capazes, tranquilas, lá, que você vai desocupar e a pessoa vai seguir a vida. Eu acho que é uma questão de bom senso também do arrematador. Mas aí vai de cada um. O direito de propriedade vai prevalecer. Entendeu? Ok. Dani, a Janaína tá falando que você não tá aparecendo e que o Rodrigo tá aparecendo. 2 Rodrigo aqui. Dá um oi aí pra Janaína aí. É que meu irmão gêmeo tá aqui. Dá um oi pra Janaína aí. Oi, Janaína, tudo bem? Eu não tô aparecendo porque eu tô dirigindo, vim pegar o neto na escola, mas eu tô aqui. Tá É que certo. eu tô com meu irmão gêmeo aqui, Janaína, não tem problema. Fala aí, Rodrigo. O Rodrigo tá falando lá. Ô, Rodrigo, vamos aqui pro bloco 2 pra gente acelerar aqui. Como que funciona a questão aí? Um caso real aí de um cara aí que tá lá nos Estados Unidos, né? Como é que funciona mesmo na prática, Rodrigo? Um caso bem real, assim. O cara para virar um investidor. E outra coisa, o cara precisa de muito dinheiro para começar, Rodrigo, porque isso aí é muito relativo, né? Quem tá vendo que aqui em João Pessoa tem apartamento a partir de 20 mil reais, né? Como que é possível isso aí, cara? E por que esses imóveis vai tão barato pro leilão? E como que esse cara que tá lá na Europa, que tá lá nos Estados Unidos, quer ganhar dinheiro, mas ele não quer perder, ele não quer, ele já perdeu na vida, ele já participou de pirâmide, ele já participou de Tigrinho, ele já participou de Rinodê, ele já participou de Telex Free, ele não quer mais perder dinheiro. Ele quer ter o retorno, por isso que muitas vezes ele está cansado, ele está preocupado, ele quer deixar o dinheirinho dele parado na poupança e o cara está ganhando em dólar. Como que ele faz para multiplicar esse patrimônio dele? Como que é isso na prática, meu amigo? Então, na prática, Manuel, para você que está nos Estados Unidos, na Europa, está aqui no Brasil mesmo, para qualquer um, em qualquer lugar do planeta, você tem como comprar imóveis de leilão aqui no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, com até 70% de desconto. Eu vou falar como. Você tendo um documento, você tem dinheiro para comprar à vista, ou você ter o nome limpo, que não tenha problema nenhum que possa estar financiando, você tem condições de comprar. Agora, assim, não dá para tampar o sol com a peneira, você vai precisar, sim, de uma assessoria. Não adianta falar que não, que dá para fazer sozinho. Dá para fazer sozinho, você vai ficar um ano estudando e vai ter que dispensar tempo, porque não é tão simples assim, tem várias etapas para você fazer o negócio de maneira segura. Se quiser fazer bagunçado, correndo risco, como o Manuel falou, arriscando perder dinheiro, aí faz de qualquer jeito, aí é bagunçado. Agora, do jeito certo e seguro, como o Manuel está perguntando, tem que ter uma assessoria que vai fazer a compra no seu nome, né? Não caia em conversa, que, digamos assim, vai ficar no nome de não sei quem. Não, tem que estar no seu nome de alguém que você confia. A nossa assessoria, ou a assessoria que a gente considera de índole, de honestidade, vai cobrar de você o trabalho para fazer. Nós trabalhamos, por exemplo, cobrando por etapas. Então, o cliente quer a etapa até a arrematação, a gente vai auxiliar, vai selecionar o melhor imóvel lá na Paraíba, lá em João Pessoa, a melhor opção, vai trazer as opções num grupo ali exclusivo para você como cliente e vai destrinchar todos os débitos do imóvel, se tiver, vai destrinchar a documentação para saber em detalhes todos os fatores limitantes desse imóvel. Valor de mercado, o local que esse imóvel se encontra, né? Qual é a região, se é uma região boa ou ruim. Já foi falado aqui que tem imóvel excelente, mas em região ruim ele não vai vender, não vai alugar. Então, são vários pequenos detalhes que vão formar um conjunto de informações que a gente vai poder chegar à conclusão que podemos arrematar aquele imóvel com segurança, o seu nome, no nome do cliente, de qualquer lugar do mundo, com segurança. Aí você vai aplicar o seu dinheiro no imóvel, que ninguém vai roubar o imóvel, ninguém vai carregar nas costas o imóvel. Então o imóvel está lá, vai estar reformado, está desocupado, vai estar no seu nome
rendendo o aluguel todo mês, valorizando ali entre 7% e 10% ao ano. E se você comprou ele financiado, aluga e o aluguel paga a prestação. Enfim, Manuel, o imóvel tem inúmeras formas de segurança que nós podemos falar aqui que oferece para o cliente, mas a principal é que o imóvel está lá, não tem como roubar, vai estar no seu nome, escriturado, escritura ali no seu nome. E, assim, não tem como comparar com outro tipo de investimento que é muito volátil, né, o mercado. Bolsa de valores, enfim, papel, né, ou o próprio CDB, que rende muito pouco, se for comparar com imóveis. Então, resumindo, você pode comprar à distância, toda a parte burocrática, a assessoria faz para você, assinatura digital em cartório, a gente orienta a fazer, o processo, por exemplo, de aprovação do imóvel, de crédito, se precisar, nós fazemos, a aprovação do imóvel em si, análise na planilha dos custos, débito de condomínio, débito de IPTU, se o imóvel tem alguma pendência jurídica, nós fazemos todo o pente fino nesse imóvel para a hora que falar assim, não, esse imóvel podemos arrematar, o imóvel está aprovado, você vai decidir se quer ou não, a gente arremata no seu nome, o imóvel vai estar transferido no seu nome, vamos fazer o trabalho ali se precisar desocupar, reformar esse imóvel, nós reformamos também em qualquer lugar do Brasil, temos um passo a passo para fazer isso com segurança e tudo registrado, documentado. Então, assim, Manuel, não tem desculpa para não fazer investimento em imóvel de leilão no Brasil, realizando ali 50% de aumento de patrimônio imediato. Você não tem que esperar na planta, comprar na planta, esperar 5 anos para valorizar. Você comprou, apertou ali o botãozinho Enter, depois de ter calculado tudo, apertou o Enter, realizou o lucro. Seu patrimônio, de repente, está multiplicando 30%, 40%, 50% mais em um clique. Então, basicamente, é isso aí, Manuel. Tá certo. Doutor Robson, quais que são os passos aí que a pessoa precisa ali, por exemplo, para se dar bem aí nesses investimentos, ou sair do aluguel? E depois também o senhor fecha com chave de ouro, também a pessoa que quiser investir no estado de São Paulo, parece que a Caixa paga um corretor para auxiliar a pessoa na documentação, no despacho. Queria que você fechasse aí com chave de ouro hoje para a gente aí, como é que funciona isso? Vamos lá. Manuel, basicamente, a gente já repetiu aqui, já falou, né? Você tem o quê? Planilha na mão, primeira coisa. Analisar o edital, analisar o imóvel, escolher o imóvel, analisar o edital dele, analisar se o imóvel está ou não ocupado, analisar a questão dos débitos condominiais de IPTU, tá? Verificar se houve consolidação na matrícula, se existe um leilão negativo, né, na matrícula também. Se tiver tudo ok, e você aceitar pagar o valor do IPTU que está lá, o valor do condomínio, né? Verificar quais são as formas de pagamento lá dos débitos condominiais, né? Tendo tudo isso em mãos, aí sim você vai arrematar. Principalmente o seguinte, você vai ter que ter, se você for alavancado, você vai ter que ter uns 5% de entrada, mais o valor de todas essas despesas que a gente acabou de falar, né? Escritura, TBI, registro, condomínio, né? Depois de tudo isso feito, aí sim você vai conseguir, né, fazer a desocupação do imóvel. Primeiramente o quê? Fazer um estudo de viabilidade econômica, verificar se está dentro do seu, se cabe no seu bolso, seja para você comprar à vista ou financiado, né? Ter um caixa para poder manter esse imóvel até você vender ele, né? É importante também, porque todo mês vai vir uma parcelinha lá se você financiou, né? Então, tendo tudo isso em mãos e planilhado, aí sim você vai lá e parte para a arrematação. A gente nunca vai induzir a pessoa a fazer uma dívida sem ela ter condição de pagar. Mas a decisão sempre é do cliente. O cliente que tem que analisar se está dentro das possibilidades dele, correto? Então, o banco ele analisa tudo isso antes de aprovar seu crédito e você analisa os custos que você vai ter, né? Tendo assessoria com o Manuel e com o Rodrigo, fica mais fácil. Por quê? Eles vão fazer todo esse estudo para você, né? E vai mandar para a gente aqui para a gente poder formalizar pela imobiliária. A imobiliária ela manda a documentação, né? Acessa a terra credenciada, escolhe o seu imóvel, e aí ela manda a documentação para o cartório fazer a escritura, recolher o TBI e fazer o registro, tá? Enquanto isso, a gente levanta esses débitos e manda para o banco, a parte do banco,
para o cliente, a parte do cliente, e assim por diante, tá? Mas, é o que eu falei, tem que ter assessoria. Tem assessoria, estuda primeiro, entende como funciona, para depois fazer. Não é só ir lá e pagar o valor mínimo que está lá. Existem outras despesas que estão por trás, tá? Então, é importante ter assessoria para poder levantar isso para você, para verificar se o imóvel está ocupado, para verificar se está numa boa localização, se você vai conseguir vender isso rápido ou não, e às vezes depende de pouco de sorte também, né? Infelizmente a gente fala, é tudo calculado, só que o comprador ele aparece conforme você trabalha o anúncio. Então, se você não tiver uma boa plataforma para anunciar, se você não tiver uma boa imobiliária para estar por detrás para adiantar, né, a venda desse imóvel, você não vai conseguir sacar o seu lucro. Então, quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você obtém um lucro. Quanto mais você demorar, mais despesa você vai ter. É basicamente isso, Manuel. Resumindo, estamos à disposição. Quem quiser conhecer os imóveis do estado de São Paulo, é só acessar www.terracredenciada.com.br/imóveis caixa, ou clicar ali no segundo link, imóveis caixa, vocês já vão conseguir comprar os imóveis que estão em venda direta. Mas lembrando, todas aquelas regras que a gente acabou de falar aqui. Analisa o imóvel, analisa os custos, analisa as dívidas, tá? Então, resumidamente é isso. Clica aí, ver detalhes, clica lá em fazer proposta, preenche lá o CRES 36786 e a gente vai conseguir fazer o assessoramento gratuito para vocês, tá? Se quem quiser mudar a documentação aqui para Guararapes, pode mandar para a agência 1210. E a gente recebe a documentação aqui e fazemos todo o assessoramento, tá ok? Um forte abraço. Beleza, Obrigado. Rodrigo. Opa! Para fechar mesmo aí de vez aí pra galera, o cara que tá aí sofrendo no aluguel, com um monte de apartamento em João Pessoa a partir de 20 mil reais, o que você tem que falar pra pessoa? Meu Deus, vende a moto que tá quebrada, junta com o dinheirinho lá que tá parado na conta, lá um dinheirinho que tá guardando, que acha que vai fazer alguma coisa, junto com vender uma televisão velha, faz alguma coisa para poder juntar um dinheirinho para poder comprar um imóvel desse aí. Faz um foco na sua vida. Passa a estudar o mercado de leilões para você entender esse processo. De repente você consegue comprar esse imóvel de 20, 30 mil reais aí em João Pessoa e sair do aluguel de uma vez só. Porque não vale a pena você gastar tempo na sua vida com coisa que não vai te dar resultado. Agora, estudar e mudar de vida e sair do aluguel para um imóvel próprio, quitado, isso sim vai mudar a sua vida. De repente você não consegue enxergar a perspectiva no próximo mês, no outro mês, daqui 2 meses, mas faz um planejamento para daqui 1 ano. Planeja para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Sempre vai ter oportunidade. Exatamente. A implemento é alta, né? Tem mais de 50 mil imóveis no Brasil, né, Manuel? Questão de escolher, limpar. Mas né? Vocês falando assim parece fácil, né? Mas e a pessoa que nunca comprou um imóvel, como é que o cara vai comprar um imóvel sem estar vendo um imóvel por dentro com a pessoa morando lá dentro, cara? E aí? Aí tem que contratar uma assessoria, que igual aconteceu aqui, ó. Nós falamos agora no começo aqui, a Daniela foi lá no imóvel, né? Então ela foi lá, ela falou assim, ó, esse imóvel aqui nesse lugar é bom, esse aqui nesse outro lugar não é bom. Então tem que ter um acesso local, tem que ter alguém que possa ser o seu braço lá naquele lugar, para poder ir lá, tocar na campainha, ver se está ocupado, fazer contato. Se você contratar lá a assessoria que você já fechou o negócio, para a assessoria executar um passo a passo que já deu certo em muitos casos, vai lá, vai fazer o mesmo no seu caso e vai desocupar, e você daqui a pouco está com o imóvel pronto para venda. Então, assim... A compensa pagar a assessoria e o lucro vai todo embora, bicho. O lucro vai todo embora. Mas tem que colocar na planilha, Manuel. Por isso que existe a planilha, existe um papel, conta. Você faz a conta, vai gastar a entrada, vai gastar ITBI, IPTU em atraso, condomínio, coloca tudo ali. A assessoria, somou o valor, vale a pena? Mete bronca. Não vale a pena? Joga fora, faz a avaliação em outro, até achar aquele que a conta, você vai fazer a conta e vai falar, nossa, deu 40%, deu 50%. É ali, mete ficha, compra, quando você vê, realizou o lucro ali e andou a coisa. Né? O que não dá é para ficar parado, Manuel, achando bobagem, né? E acreditando em mito, acreditando em mentira.
né? E daí, quando a gente acredita em mentira, a gente vai para um lugar que não realiza nada na vida, né? Exatamente. Tá certo, então, galera. Muito bom vocês contribuírem aí. Com certeza, muita gente de João Pessoa, a partir de hoje, vai desbloquear a mente. Vai ver que tem mais de 1000 oportunidades lá na cidade. E quem ainda se sentir inseguro, manda uma mensagem pra gente aí, que nós vamos desbloquear a sua mente. Você vai sair do aluguel, você vai prosperar, você nunca mais vai ter problema com dinheiro. Porque a felicidade existe, a prosperidade também. Muitas vezes, você só tem que desbloquear a mente. A atitude é tudo. E bora pra cima. Já se inscreve no canal, já aciona o sininho aí, que todo dia às 16 horas nós estamos aqui para ajudar vocês a prosperar, que juntos somos mais fortes. Valeu, Rodrigo. Valeu, Dr. Robson. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Um abraço, tchau. Valeu, um abraço, doutor. Valeu, Manuel. Abraço, mãe. Valeu. Tchau, tchau.